Eu tenho um assunto muito sério para falar com você, porque hoje em dia tem mostrado diversas matérias e reportagens a respeito de pedofilia, de abuso, né, com relação às nossas crianças. E eu sei que é muito difícil para que os pais conversem com os filhos a respeito disso. Qual é a idade correta para iniciar uma conversa com relação a esse assunto? Então eu peço a sua atenção para essa reportagem que nós vamos exibir, porque a cada meia hora uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual no Brasil. Na maioria das vezes, o criminoso é alguém de confiança da família. Para especialistas, ensinar os filhos a se proteger desse tipo de violência deve começar bem cedo, com as crianças ainda pequenas e sem medo de abordar o assunto nas conversas em família, como mostra agora essa reportagem da Ana Paula Neves. Acompanhe. Falar sobre assédio sexual com uma criança parece um assunto pesado demais. Infância é sinônimo de inocência e nem tem que ser diferente. Mas deixar de abordar o tema não torna ninguém imune ao problema, nem blinda os pequenos. Ao contrário, para proteger os meninos e meninas de pessoas mal intencionadas, é que o assunto deve ser conversado. Explicar às crianças conceitos básicos sobre corpo e proteção pode torná-las menos vulneráveis aos abusos sexuais, garantem especialistas. Quando os pequenos compreendem que devem proteger as partes que, por exemplo, ficam cobertas pela roupa de banho, que ninguém pode tocá-las a não ser os pais em um momento de higiene, essas crianças absorvem a informação da mesma maneira que entendem outros alertas, como o de nunca falar com estranhos ou de não colocar o dedo na tomada. Trata-se apenas de prevenção. E acredite, os pequenos precisam muito desse tipo de orientação. A cada meia hora, uma criança ou um adolescente é vítima de abuso sexual no Brasil. Na maioria dos casos, o criminoso é alguém de confiança da família. Este homem de 57 anos, que agora está preso por suspeita de pedofilia, se dizia professor de informática. Oferecia aulas gratuitas para crianças pobres do centro de São Paulo. De acordo com 4 vítimas, os encontros aconteciam nesse quarto, na casa dele. E os abusos também. O que eu percebi é que ele mexe com umas crianças mais novas, a partir dos 10 anos, 10, 12 anos. Ele negou as acusações ao jornalismo da Record. Eu nego qualquer dessas acusações. Nego peremptoriamente. Nem só crianças são alvo de pedófilos. Uma adolescente de 13 anos foi molestada durante um voo nos Estados Unidos. Ela viajava sozinha com autorização dos pais. Durante o serviço de bordo, a comissária percebeu que o homem sentado ao lado dela passava a mão no meio das pernas da menina, que chorava. A comissária exigiu que ele mudasse de lugar e avisou a polícia. Assim que o avião aterrissou, o homem foi preso. A adolescente contou aos pais que ficou apavorada e não sabia o que fazer. Este psicólogo explica que desde os 2 anos de idade, as crianças devem ser orientadas sobre como proteger o próprio corpo. Você trazer o lúdico, por exemplo, para a criança e apelidar os órgãos sexuais, por exemplo, para as meninas florzinha, para os meninos pipi, é uma coisa muito importante. Isso vai fazer com que a criança personifique cada vez mais aquilo que ela tem e entenda um pouquinho melhor qual é o conceito e o quanto que é valioso para ela mesma. O especialista explica que a conversa tem de ser repetida de tempos em tempos e em um tom de orientação, para não assustar os pequenos. São coisas que a gente vai colocando para a criança, por exemplo, de falar para ela que aquilo é valioso, que aquilo não pode ser tocado por ninguém, que aquilo é extremamente importante, que vão trazendo para a criança uma maturidade e realmente uma forma dela se proteger contra qualquer tipo de assédio, porque ela vai saber direitinho e entender ludicamente que aquilo não é para ninguém mexer. Esses são o Theo, a Eloá e a Isabela, filhos da Camila e do Júnior, pais que não consideram o assunto assédio um tabu. Uma coisa que eu sempre falo pra eles é que o corpo deles é deles e que ninguém pode encostar, né? Ninguém pode pôr a mão se eles não quiserem. Casos de assédio podem acontecer com os 2 sexos e principalmente, não só agora, mas pensando no futuro deles, eu quero que
tanto ele quanto elas tenham essa noção de respeito com o próximo, de respeito com a mulher e de saber se proteger. As meninas têm 6 e 8 anos, o Theo tem 11. A conversa sobre prevenção com as crianças acontece naturalmente. Se eles veem uma notícia a respeito de um assédio ou de um caso como o que aconteceu recentemente, eles perguntam e a gente responde, claro que de acordo com a idade deles, mas o que é e por que aconteceu e como que isso não deve ocorrer. Por que isso não deve ocorrer, por que isso é errado. Quando a criança chega com 7, 8 anos, mais ou menos, ela já começa a realmente ter um discernimento muito bom do que é. Puxa, o tio da perua foi me colocar na perua e ele me empurrou um pouco pelo bumbum. Então, puxa, isso não pode acontecer. Porque lembra, o papai falou que ali não pode tocar, ninguém pode tocar. Então, começa a ter um discernimento muito melhor, muito mais fácil, e a criança tem que ter a liberdade com os pais de conversar e explicar alguma ocorrência dentro da escola ou alguma ocorrência em alguma situação familiar ou de amiguinhos. Os irmãos nunca trouxeram nenhuma informação que preocupasse os pais. E não foi por falta de espaço para falar sobre o assunto. A regra é que não existem segredos nesta família. Sempre na escola, sempre alguém me chama, tipo, vamos lá comigo. Eu falo, hoje não, tem que falar com meus pais que eu posso. Eles falam que se alguém, tipo, chamar pra ir em algum lugar, tomar um sorvete, eles têm que conhecer e autorizar. Proteger os pequenos é um dever dos pais, mas as crianças devem sentir liberdade para falar sobre tudo, sem medo de uma bronca. Assim, entendem que jamais estarão sozinhas, mesmo quando estiverem longe do papai ou da mamãe. Posso contar tudo para eles, porque eles vão ser meus melhores amigos.